A história da humanidade sempre foi um campo marcado por guerras, impérios, reis e revoluções, mas também por algo muito mais profundo: nossa fragilidade. Há momentos em que o mundo para, respira fundo e revela o quanto somos pequenos. E poucos períodos deixam isso tão claro quanto a sombra que cobriu tudo no século XIV. Uma sombra que não marchava com exércitos, não rugia como trovão, não anunciava sua chegada com bandeiras. Ela simplesmente caminhava em silêncio, em segredo, até consumir reinos inteiros. A peste negra não foi apenas uma doença. Foi um acontecimento que rasgou o tecido da existência humana. Não matou só corpos. Destruiu crenças, certezas, economias, cidades e almas. Por isso hoje no canal 4 Atos, viajaremos juntos ao coração desse século de escuridão. Um século em que o ar parecia contaminado pela própria morte. Um século em que o medo se sentou à mesa com reis e camponeses e o mundo aprendeu que nenhum poder pode proteger contra aquilo que não se vê. A origem dessa tragédia começou muito antes de alcançar a Europa. Começou nas terras distantes da Ásia Central, por volta de 1320, nas regiões hostis e vastas que rodeiam o deserto de Gobi. Ali, entre roedores selvagens e caravanas que cruzavam a Rota da Seda, vivia uma ameaça microscópica: Yersinia pestis, uma pequena bactéria escondida nas pulgas, invisível aos olhos humanos, mas capaz de desmontar civilizações. Caravanas viajavam de leste a oeste, levando seda, especiarias, armas, histórias, cultura, e sem saber, também levavam à morte. As mudanças climáticas, as guerras locais e a migração de animais criaram um ambiente perfeito para que colônias de ratos se aproximassem de povoados e cidades. A partir do momento em que aquela pulga infectada pulou para o dorso do rato errado e depois para o navio errado, o destino de milhões estava selado. O ponto crítico ocorreu entre 1343 e 1346, quando a cidade de Cafa, na Crimeia, cercada por mongóis, viveu um dos momentos mais sombrios da história medieval. Os invasores, adoecendo rapidamente, começaram a lançar cadáveres infectados sobre os muros da cidade. Uma tentativa desesperada de contagiar os genoveses lá dentro. E funcionou. O pânico tomou conta. Mercadores fugiram pelo mar, mas seus navios levavam mais do que mercadorias. Levavam ratos. E nas pulgas desses ratos, o fim. Em 1347, 12 navios genoveses atracaram no porto de Messina, na Sicília. Aqueles que olharam para dentro dos barcos jamais esqueceram a visão. Marinheiros morrendo, tossindo sangue, cobertos por tumores escuros. Alguns já estavam mortos, apodrecendo ao sol. Mandaram os navios embora, mas já era tarde. O contágio havia começado. A partir dali, a peste se espalhou como fogo em palha seca. Tomou a Sicília, atingiu a Itália continental, destruiu Florença, avançou para a França, devastou a Península Ibérica, atravessou o Canal da Mancha e transformou Londres num grande cemitério a céu aberto. Entre 1348 e 1350, parecia que toda a Europa estava parada, rezando ou esperando sua vez. Os sintomas eram brutais: febre altíssima, delírios vômitos, sangramentos e então os bubões, inchaços negros e dolorosos, sinais claros de que a morte já estava no corpo. Quem os desenvolvia tinha poucas horas ou poucos dias. Famílias inteiras morriam dentro de casa. Vizinhos colocavam cal virgem ao redor das portas para tentar impedir que a doença entrasse. Vilarejos desapareceram do mapa. O caos era tão grande que figuras importantes surgiram como testemunhas do horror. O médico Guy de Chauliac descreveu com precisão cirúrgica a devastação em Avignon. Ibn al-Khatib, no mundo islâmico, ousou dizer que a doença era contagiosa, algo extremamente perigoso de afirmar na época. Enquanto isso, grupos de flagelantes percorriam cidades se açoitando, acreditando que Deus punia o mundo e que seus golpes poderiam purificar a humanidade. Quando a peste negra já estava enraizada em cada grande cidade europeia, o continente inteiro começou a desmoronar por dentro. A morte não escolhia classe, não respeitava fronteiras, não atendia às súplicas. Reis, monges, lavradores, mães, crianças, todos estavam vulneráveis. E foi nesse cenário que se iniciou o maior colapso social da Idade Média. Cidades inteiras perderam 1/3, metade, às vezes até 2/3 de sua população. Campos deixaram de ser cultivados,
porque seus trabalhadores estavam mortos. As ruas ficaram desertas, exceto por carroças transportando cadáveres para valas comuns. A economia medieval, baseada no trabalho camponês, simplesmente implodiu. Senhores feudais acostumados a mandar e explorar viram seus servos desaparecerem. Sobreviventes passaram a exigir salários. Muitos castelos foram abandonados. O próprio sistema feudal sangrou até não conseguir mais se sustentar. A Igreja Católica, que governava espiritualmente a Europa, também foi profundamente abalada. Ela não tinha respostas, nada detinha a peste. Requiem, procissões, jejuns, penitências, tudo parecia inútil. A fé de muitos deu lugar ao desespero. A arte da época se encheu de caveiras, danças macabras, figuras sombrias lembrando a todos que a morte podia chegar a qualquer momento. E como sempre ocorre quando o medo domina, vieram as acusações. Minorias foram perseguidas. Judeus foram massacrados em muitas cidades, falsamente acusados de envenenar poços. O medose transformou em ódio, e o ódio em violência. Por outro lado, o impacto da peste abriu caminho para transformações profundas. Com tanta escassez de mão de obra, camponeses passaram a negociar melhores condições. Trabalhadores passaram a valer mais. Novas oportunidades surgiram. A mobilidade social aumentou. O horror abriu portas para mudanças inesperadas. Filosoficamente, a peste obrigou o ser humano medieval a repensar sua própria existência. A ideia de que tudo era estável, de que a ordem divina guiava cada passo, se rompeu. A vida passou a ser vista como breve, frágil, incerta. E dessa percepção nasceu o impulso que alimentaria o Renascimento poucas décadas depois. Uma nova forma de pensar o mundo, mais humana, mais questionadora, mais consciente da brevidade da vida. O horror da peste empurrou o homem para um novo olhar sobre si mesmo. E quando observamos o mundo atual, percebemos que essa herança ainda vive. As crises epidemiológicas que enfrentamos hoje revelam nossos medos mais antigos. Medo do invisível, medo do outro, medo do colapso social. A peste negra não é apenas uma história distante. Ela é um espelho, um lembrete de que a humanidade continua vulnerável, mas também resiliente, de que podemos cair, mas também renascer. E agora, depois de atravessar esse corredor escuro da história, eu te convido a continuar conosco. Inscreva-se no canal 4 Atos, ative o sininho, deixe seu like, comente o que achou e qual tema você quer ver nas próximas histórias. Sua participação ajuda muito a manter esse trabalho vivo. Aqui no 4 Atos, a história continua falando, continua respirando, continua nos lembrando de quem somos. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo capítulo.